A gente pode falar um pouquinho sobre o transtorno mental? Ele é sinônimo de loucura? Então, a loucura seria uma forma pejorativa de se falar do transtorno mental. E na história da humanidade, a gente sempre teve muito medo da morte e da loucura, né? Isso é natural no homem. O louco é sempre considerado uma pessoa que não sabe discernir o que é verdade do que não é verdade. Então existe muito preconceito. Isso é um lado que nós temos que batalhar. Fazer uma entrevista como essa, espero que seja para o seu ouvinte esclarecedor, no sentido de que ele não tenha, né, preconceito em relação ao seu sofrimento. Hoje temos vários artistas que têm declarado publicamente o sofrimento emocional de uma depressão, de um transtorno de ansiedade ou de outros quadros, né, de transtornos de dependência química. Isso é muito positivo para nós que trabalhamos com psiquiatria, quando uma celebridade dessa, um artista, vem a público e comunica, porque na realidade os quadros psiquiátricos são cada vez mais comuns. Uma cidade como São Paulo, se estabelece que em torno de 45% da população vai apresentar algum problema grave em psiquiatria. Então a gente tem que parar de ter preconceito em relação ao problema psiquiátrico. Ele é muito comum, é muito prevalente, e você pode amanhã ser acometido com isso ou ter algum familiar muito próximo seu com um problema desse. A expectativa de vida do homem vem aumentando, então é bem provável que com esse aumento da expectativa, esse número de quadros psiquiátricos aumentem, porque a gente sabe que no processo de envelhecimento cerebral existe uma maior suscetibilidade ao acometimento de transtornos psiquiátricos também. Não só os processos que a gente chama de demenciais, mas também do acometimento de transtornos psiquiátricos. Então, a gente precisa parar de brincar com isso, de ser jocoso em relação ao sofrimento mental e imaginar que poderemos, né, um de nós ou alguém muito próximo a nós, sofrer um problema mental. Isso faz parte do nosso trabalho como psiquiatra, porque muitos dos nossos colegas médicos às vezes veem os psiquiatras como tidos como loucos, né? Pessoas que não são muita referência, né? Isso no meu curso de formação sempre me incomodava um pouco, né? E sempre tentei mostrar que isso já era um preconceito dos colegas em relação a nós, né? Que bom que isso tem caído por terra na hora que, como eu falei, as pessoas têm assumido alguns transtornos psiquiátricos, e eu tenho visto cada vez mais colegas tratarem os psiquiatras com seriedade, sabendo que eles têm sim ferramentas que podem ajudar os seus pacientes. Então espero que essa entrevista sirva para o ouvinte se sentir acolhido, acarinhado no seu sofrimento e capaz de buscar um psiquiatra. Como eu gosto da minha profissão, imagino que tem muitos psiquiatras que amam essa profissão, porque é uma profissão instigante. A gente vê muitas coisas acontecendo na vida de pessoas que a gente pode auxiliar, né? A gente pode aplacar um sofrimento, né? Várias doenças clínicas, como você falou no outro bloco, podem ser acompanhadas de problemas psiquiátricos, né? Como você usou como exemplo o câncer, mas algumas doenças crônicas como diabetes, hipertensão, muitas vezes podem estar associadas também a problemas psiquiátricos. Então a gente tem que parar de ter preconceito em relação a isso e diminuir esse estigma, né? Existe toda uma linha dentro da psiquiatria social buscando diminuir o estigma das pessoas que têm transtornos psiquiátricos. Espero que a gente cada vez mais consiga mais isso. Então, isso é até uma dica para que a pessoa que tenha um problema como esse não tenha vergonha e nem se sinta fraco ao procurar um psiquiatra, não é isso, doutor? Exatamente. Ela, na verdade, se ela buscar ajuda, a gente costuma dizer que às vezes os melhores, os mais saudáveis estão conosco, porque existem muitas pessoas que estão sofrendo mentalmente muito sério, de uma forma muito séria, fazendo outras pessoas sofrerem e que não aceitam buscar ajuda. E que se intimidam ou incomodam quando é discutido a necessidade dessa pessoa buscar ajuda. E isso acaba sendo
muito prejudicial para a pessoa, para o ambiente onde ela vive, né? Então, essa capacidade de ter crítica é um bom sinal na vida dessa pessoa, né? A crítica seria: eu acho que eu estou sofrendo, eu acho que eu estou tendo algum problema, eu acho que eu preciso de ajuda. Os seres humanos têm como característica essencial a busca de ajuda do outro. Um bebê, se ele não tiver alguém cuidando dele, ele não vai se desenvolver. Diferente, por exemplo, da tartaruga, que já nasce indo para o mar e buscando ajuda, né? Buscando uma certa independência, não precisa da ajuda. O ser humano não, o ser humano ele precisa de cuidados, e nós precisamos aprender a cuidar uns dos outros. Essa é a definição disso que a gente chama, desse relacionamento que a gente chama amoroso, que não precisa estar só na relação a dois. Ela está entre os amigos, ela pode estar entre os irmãos, o pai com o filho com o pai, a mãe com o filho e a filha com a mãe, e assim sucessivamente. Muitas vezes as pessoas até têm falado muito disso, né? Os amigos são a família que a gente escolhe, e é isso mesmo. Acho que a gente precisa cada vez mais se humanizar, buscando no outro o auxílio. Todos os pacientes que eu atendo que têm um suporte social, isso fica muito mais fácil ajudar essa pessoa a sair desse problema. É por isso que na nossa clínica a gente estimula muito as visitas, os familiares que vêm fazer visitas, os colegas que internam aqui de fora. A gente pergunta da possibilidade do paciente receber visita, porque a gente sabe que quando a pessoa está sofrendo, ter, né, uma solidariedade, alguém poder estar aqui ao seu lado, isso ajuda e muito, né, como qualquer outro problema médico em si, né? É verdade, isso eu acho que em qualquer quadro, porque a pessoa já fica muito debilitada, ter o apoio da família, o amor, o carinho, né, dos amigos, de todos que possam estar colaborando, e ser solidário, né? Não é sofrer a dor da pessoa, mas estar com ela e entender essa dor, né? É muito importante nessa fase que a pessoa está passando. Exatamente, e é muito difícil, né? Eu acho que a gente estava falando há pouco da cultura, dessa questão específica do privilégio da estética e de muitas coisas mais que fazem a gente esquecer de questões humanas fundamentais, que é o cuidado com o outro, o cuidado que você deve ter, né, na amizade, na troca, né, para que a gente possa, né, ser um ser humano melhor, um ser humano mais ético, né, e ajudar a transformar a humanidade. Isso que a gente ouve, o ser humano é mau, o ser humano é corrupto, é na natureza humana ser assim, acho que é um grande equívoco, né? Tá lá nos ideais iluministas, que eu acredito muito, uma busca por um ser humano cada vez melhor. Isso já estava dentro desde da Grécia Antiga. Essa era a sinalização. A gente tem que buscar esses ideais humanos, e buscar esses ideais humanos é exatamente a gente ser mais solidário, né? A gente gostar de estar com o outro. Os avanços tecnológicos têm impedido muito isso, né? Assim, as pessoas hoje vivem virtualmente e muito pouco coexistem em espaços reais, né? E isso é muito complicado. Acho que a gente está usando mal essa ferramenta da tecnologia. É verdade isso. Inclusive eu li uma coisa que diz assim, que a tecnologia, em geral, acho que a gente fala muito de rede social, ela aproxima quem está distante e distancia quem está perto. Exatamente. E esse é um grande problema. Acho que a gente tem que usar as ferramentas tecnológicas para nos ajudar a ser mais humanos, e não o contrário, né? Assim, as experiências em que a gente vê essa massificação das relações sociais só não nos mostram o quanto nós podemos ser desumanos, né? Eu tenho ouvido relatos de muita gente sofrendo de bullying, né, pela internet, ou porque pegou um vídeo, alguém postou um vídeo dessa pessoa, ou aconteceu alguma coisa, uma foto, algum tipo de situação específica. Então isso é um equívoco, né, de usar a ferramenta da internet, da divulgação, para achincalhar a personalidade do outro, né? Recentemente houve um caso de suicídio de uma moça onde
foi divulgado um vídeo, né? Quer dizer, é um absurdo isso acontecer, né? Acho que as pessoas precisam pensar bem quando elas estão postando coisas na internet. As pessoas acham que porque está na internet é uma coisa meio impessoal, e não é extremamente pessoal. Há uma tentativa, né? Eu acho que o marco regulatório no Brasil está tentando de alguma forma criminalizar isso para o mundo inteiro, para que as pessoas entendam que existe, né, formas de você registrar quem está fazendo um tipo de atividade criminosa como essa, de divulgar ou falar mal de alguém na rede social, né, ou na internet em geral, né? Então essas coisas precisam ser muito bem pensadas quando você deve postar. Acho que isso é também um trabalho nosso da educação dos nossos filhos, dos estudantes que a gente tem acesso, da importância que é o que é registrado, né, pela essa tecnologia, pela essa ferramenta da tecnologia. E uma pessoa, para ter uma atitude de tirar a própria vida, eu imagino o grau de depressão que essa pessoa esteja sofrendo, né, doutor? Exatamente. Às vezes o suicídio ele vem de uma forma impulsiva, né? E isso a gente precisa. Não existe outro profissional que possa avaliar isso a não ser o psiquiatra. Ou isso é uma ideia obsessiva que vem na mente dessa pessoa, ela começa a planejar isso. 90%, quase a maior totalidade das tentativas de suicídio são por problemas psiquiátricos graves, né? Então, o fato de alguém fazer uma tentativa ou enunciar um desejo de fazer uma tentativa de suicídio, para nós já deve ser motivo de cuidado psiquiátrico, né? Se não há um psiquiatra no local, uma avaliação com um psicólogo, é óbvio, dentro de algum profissional médico, alguém da área de saúde que possa auxiliar, porque a gente sabe que o fato do paciente conseguir verbalizar ou ter algum tipo de cuidado e de atenção sobre isso, pode ser capaz de que ele, ao falar, não faça, né? Então, daí a necessidade da gente criar políticas, né, que privilegiem o cuidado ao paciente que veicula uma tentativa de suicídio ou fez uma tentativa de suicídio. Para a pessoa chegar num grau desse, eu queria entender uma coisa. No campo da depressão, digamos assim, existem níveis de depressão? Ou seja, para a pessoa chegar num grau de suicídio, ela está no último grau de depressão? Ou é alguma outra? Como que a gente pode classificar isso? Então, a depressão, para explicar isso, talvez fosse você pensar um pouco vamos imaginar, o quadro mais grave da depressão seria um vermelho bem encarnado e a normalidade um branco, né? Existem vários tons entre o branco e o vermelho, né, de rosas, então até o vermelho encarnado. Uma depressão muito grave, onde o cara está com ideação suicida muito fixa, esse é um caso de internação psiquiátrica compulsória não, involuntária. Isso fica muito claro. A pessoa que está tentando várias vezes o suicídio, quer dizer, não precisa explicar por que ele tem que ficar internado num hospital psiquiátrico, né, uma clínica psiquiátrica. Mas existe, né, como eu disse, alguns tipos de quadros de depressão que às vezes esse tipo de sintoma não é tão prevalente. Então, a depressão é um quadro psiquiátrico que tem várias manifestações. Algumas pessoas que engordam, outras pessoas que emagrecem, outras pessoas que querem comer muito e outras que não comem tanto. Então, pessoas que têm insônia e outras que têm hipersônia, que é o aumento do número de horas de sono ao longo do dia. Então, há por isso uma necessidade de uma avaliação de um profissional da área de saúde mental, mais específico, o psiquiatra, quando há essa ideação suicida, né? Então, a depressão é um quadro muito prevalente na sociedade brasileira e mundial. Então, por isso que
precisa de uma avaliação sim quando há uma ideação ou uma tentativa de suicídio.